O conteúdo a seguir foi produzido para todas as pessoas que apreciam histórias e bons livros, assim como carinhosamente feito para aquelas que possuem dificuldade com a leitura, como portadores do TDAH e deficientes visuais. Capítulo 8. Um novo imperador e um imperador renovado. Nuvens estranhas encheram o céu e o sol pairava pesado, enorme e vermelho atrás deles. O oceano estava negro enquanto as galés douradas navegavam para casa à frente de sua nau capitânia danificada, o filho do Piauí, que se movia lentamente com os serviçais mortos em seus remos e as velas esfarrapadas e flácidas em seus mastros, além de homens sujos de fumaça no convés e um novo imperador na ponte destruída pela batalha. O novo imperador era o único homem jubiloso na frota e estava de fato eufórico. Era sua bandeira, agora, não a de Elric, que estava em lugar de destaque no mastro principal, pois não perdeu tempo em anunciar a morte de Elric, e a si próprio como governante de Melniboné. Para Irkun, o céu peculiar era um presságio de mudança, de um retorno às velhas maneiras e ao velho poder da Ilha do Dragão. Quando dava ordens, sua voz era um autêntico sussurro de prazer, e o almirante Magun Colin, que sempre foi atencioso com Elric, mas que agora tinha de obedecer às ordens de Irkun, indagava se, talvez, não teria sido preferível lidar com Irkun da mesma maneira que Irkun tinha lidado com Elric. Daivintvar inclinou-se sobre a murada de seu navio, o satisfação particular de Tarhali, e também prestou atenção ao céu. No entanto, diferentemente de Irkun, viu presságios de desgraça, pois, de luto por Elric, considerava como poderia se vingar do príncipe Irkun, caso fosse revelado que este havia assassinado seu primo pela posse do trono rubi. Melniboné apareceu no horizonte, uma silhueta sobre enormes penhascos, um monstro sombrio rastejando sobre o mar, carregando em suas costas os prazeres da cidade dos sonhos, Aimir. Os grandes penhascos assomavam e o portão principal para o labirinto se abriu. A água batia e recuava quando as proas douradas a perturbavam, e os navios dourados foram engolidos pela escuridão úmida dos túneis, onde pedaços de destroços, cadáveres brancos inchados ainda flutuavam desde o encontro da noite anterior e podiam ser vistos quando a iluminação os tocava. As proas passavam arrogantemente pelos restos de suas presas, mas não havia nenhuma alegria a bordo das barcas douradas de batalha, pois elas traziam a notícia da morte do seu antigo imperador em batalha, notícia essa mais cedo espalhada por Irkun a todos que compunham as galés. Na noite seguinte, durante 7 noites ao todo, a dança selvagem de Melniboné iria encher as ruas. Poções e feitiços iriam assegurar que ninguém dormisse, pois o sono era proibido a qualquer melniboniano, velho ou jovem, durante o luto por um imperador. Despidos, os príncipes dragões espreitariam a cidade, tomando qualquer jovem mulher que encontrassem e a preencheriam com sua semente, pois era tradição que, se um imperador morresse, os nobres de Melniboné deveriam criar tantos filhos de sangue aristocrático quanto fosse possível. Serviçais músicos iriam uivar no topo de cada torre. Outros serviçais seriam mortos e alguns comidos. Era uma dança horrível, a dança do sofrimento, e ela tomava tantas vidas quanto criava. Uma torre seria demolida e uma nova seria construída durante esses 7 dias, que passaria a se chamar Elric VIII, o imperador albino, morto no mar defendendo Melniboné contra os piratas bárbaros do sul. Assassinado no mar e seu corpo levado pelas ondas. Isso não era um bom presságio, pois significava que Elric se fora para servir Piauí, o murmurante de tentáculos e de segredos impossíveis, o senhor do caos que comandava a frota do caos, navios mortos, marinheiros mortos, eternamente em seu poder. E não era adequado que tal destino vitimasse um membro da linhagem real de Melniboné. Mas o luto seria longo, pensou Daivintvar, que amara Elric, por tudo o que ele, às vezes, desaprovara quanto a seus métodos de governar a Ilha do Dragão. Secretamente ele iria para as cavernas dos dragões naquela noite, para passar o período de luto com as criaturas adormecidas, que, agora que Elric estava morto, eram tudo o que ele tinha para amar. Daivintvar então pensou em Simoril, que aguardava o retorno de Elric. Os navios começaram a surgir à meia luz do anoitecer. Tochas e braseiros já queimavam no cais de Aimir, que estava deserto, exceto por um pequeno grupo de figuras que estavam ao redor de uma carruagem parada no extremo do dique central. Um vento frio soprou. Daivintvar sabia que era a princesa Simoril que esperava pela frota com seus guardas. Embora a nau capitânia tenha sido a última a passar pelo labirinto, os demais navios tiveram de esperar até ela ser rebocada para o porto primeiro.
Não fosse isso uma tradição exigida pelos costumes de Melniboné, Daivintvar teria deixado o navio para dizer a Simoril o que sabia das circunstâncias da morte de Elric. Mas isso era impossível. Mesmo antes do satisfação particular de Tarhali lançar âncora, a principal rampa de desembarque da nau o filho do Piauí foi baixada e o imperador Irkun, cheio de orgulho e arrogância, desceu por ela, os braços levantados em saudação triunfante para sua irmã, que de longe procurava por um sinal de seu amado albino pelo convés de cada navio. Simoril percebeu que Elric estava morto e suspeitou que Irkun tinha, de alguma forma, sido responsável pela sua morte. Ou Irkun tinha permitido que Elric fosse derrubado por um grupo de bárbaros do sul ou ele próprio havia conseguido matar Elric. Ela conhecia o irmão e reconhecia aquela sua expressão. Ele estava satisfeito consigo mesmo, como sempre ficava quando obtinha sucesso em algum tipo de traição ou trapaça. A raiva brilhou nos seus olhos cheios de lágrimas e ela gritou para o céu, inconstante e agourento. Foi ele. Irkun o matou. Seus guardas ficaram assustados. O capitão falou solícito. Senhora? Simoril responde em sequência. Ele está morto, e meu irmão o matou. Prenda o príncipe Irkun, capitão. Mate o príncipe Irkun, capitão. Desgraçadamente, o capitão colocou a mão direita no punho de sua espada. Outro jovem guerreiro, mais impetuoso, desembainhou sua lâmina, murmurando. Vou matá-lo, princesa, se esse for o seu desejo. O jovem guerreiro amava Simoril com considerável e impensada intensidade. O capitão deu um olhar de advertência para o guerreiro, mas ele estava cego. Agora, dois outros deslizaram as espadas de suas bainhas quando Irkun, com a capa vermelha agitando ao vento, o elmo de dragão refletindo a luz das tochas acesas, caminhou para a frente e gritou. Irkun é o imperador agora. Não. Elric. Elric. Onde você está? Gritou a irmã de Irkun. Em seguida seu irmão a responde. Servindo seu novo mestre, Piauí do Caos. Suas mãos mortas puxam o remo de um navio do caos, irmã. Seus olhos mortos nada veem. Seus ouvidos mortos ouvem apenas o estalar de chicotes de Piauí e sua carne morta se encolhe de dor, sentindo nada além de um chicote sobrenatural. Elric afundou com sua armadura para o fundo do mar. Assassino. Traidor. Simoril começou a soluçar. O capitão, que era um homem pragmático, disse aos seus guerreiros em voz baixa. Recolham suas armas e saúdem o novo imperador. Somente o jovem guarda que amava Simoril desobedeceu. Mas ele matou o imperador. Minha senhora Simoril disse isso. O que tem isso? Ele é o imperador agora. Ajoelhe-se ou será um homem morto. O jovem guerreiro deu um grito selvagem e saltou na direção de Irkun, que recuou, tentando soltar os braços das dobras de sua capa. Ele não esperava por aquilo. Mas foi o capitão que saltou para a frente, sacou sua espada e golpeou o jovem, que caiu aos pés de Irkun. Esta demonstração do capitão foi a confirmação de seu verdadeiro poder e Irkun quase sorriu de satisfação ao olhar para o cadáver. O capitão se ajoelhou, a espada sangrenta ainda na mão. Meu imperador, disse ele. Você demonstra uma lealdade adequada, capitão. Minha lealdade é para com o trono rubi. Claro, capitão, com certeza. Simoril tremia de dor e raiva, mas uma raiva impotente. Ela sabia agora que não tinha mais amigos. Irkun olhou para ela, malicioso. Ele estendeu a mão e acariciou seu pescoço, seu rosto, sua boca. Deixou cair a mão para poder deslizar em seus seios. Irmã, disse, tu és agora inteiramente minha. E Simoril foi a segunda a cair aos seus pés, desmaiada. Levantem-na, disse Irkun para os guardas. Levem-na de volta para sua torre e certifiquem-se de que não saia de lá. 2 guardas devem ficar com ela o tempo todo. Mesmo em seus momentos mais íntimos devem observá-la, pois ela pode planejar alguma traição contra o trono rubi. O capitão curvou-se e sinalizou para que seus homens obedecessem ao imperador. Sim, meu senhor. Será feito. Irkun olhou para trás, para o cadáver do jovem guerreiro.
O faça de alimento para os serviçais dela esta noite, para que ele possa lhe prestar serviço uma vez mais. Ele sorriu. O capitão sorriu também, divertindo-se com a piada. Ele sentia que era bom ter um imperador adequado em Melniboné novamente. Um imperador que soubesse como se comportar, que soubesse como tratar seus inimigos e que aceitasse a lealdade inabalável como seu direito. O capitão imaginava que tempos melhores e belicosos estavam por vir para Melniboné. As barcas douradas de batalha e os guerreiros de Aimir poderiam voltar a incutir nos bárbaros dos reinos jovens uma sensação doce e agradável de medo. Em sua mente, o capitão já se servia dos tesouros de Lormir, Argamílir e Picaueide, de Umiora, e Jadmar. Ele poderia até mesmo se tornar governador, por exemplo, da Ilha das Torres Púrpuras. Que terrores ele poderia levar aos convencidos senhores do mar, especialmente o conde Ismayorgon Baldred, que começava a tentar transformar a ilha em um porto comercial para rivalizar com Melniboné. Enquanto conduzia o corpo inerte da princesa Simoril para a torre, o capitão olhou para aquele corpo e sentiu ímpetos de luxúria dentro dele. Irkun iria recompensar a sua lealdade, não havia nenhuma dúvida nisso. Apesar do vento frio, o capitão começou a suar de ansiedade. Ele mesmo iria vigiar a princesa Simoril. Era um momento que queria saborear. Marchando à frente de seu exército, Irkun desfilou pela Torre de Darpudna, pela Torre dos Imperadores, e pelo trono rubi dentro dela. Preferiu ignorar a liteira que tinha sido trazida para ele e seguiu a pé, de modo que pudesse contemplar cada pequeno momento de seu triunfo. Aproximou da torre, mais alta que as demais, bem no centro de Aimir, como que se aproximasse da mulher amada. Aproximou-se com um sentimento de delicadeza e sem pressa, pois sabia que tudo agora era dele. Ele olhou em volta. Seu exército marchava atrás de si. Magun Colin e Daivin Tvar conduziam a tropa. As pessoas se agruparam nas ruas sinuosas e curvaram-se para ele. Os serviçais se prostraram. Até mesmo os animais de carga foram forçados a se curvar enquanto passava. Irkun quase podia sentir o poder como alguém que saboreia uma fruta deliciosa. Respirava profundamente. Até o ar lhe pertencia. Toda Aimir era dele. Toda Melniboné. Logo, o mundo inteiro seria dele. E ele iria desperdiçar tudo. E como iria? Que grande terror traria de volta para a terra? Em êxtase, quase cegamente, o imperador Irkun entrou na torre, hesitou diante das imensas portas da sala do trono. Sinalizou para que as portas fossem abertas, e quando se abriram, entrou naquele cenário pedacinho por pedacinho. As paredes, as bandeiras, os troféus, as galerias, tudo dele. A sala do trono estava vazia agora, mas em breve ele iria enchê-la com cor, celebração e verdadeiros entretenimentos melnibonianos. Fazia muito tempo que o sangue tinha adoçado o ar desta sala pela última vez. Agora ele deixou os olhos se demorarem nos degraus que levam ao trono rubi. Mas, antes de olhar para o assento real, ouviu Daivin Tvar pigarrear atrás dele. Então seus olhos se apressaram em olhar para o trono rubi e seu queixo caiu com o que viu. Seus olhos se arregalaram de incredulidade. Uma ilusão. Vocifera Irkun. Não, Irkun, uma aparição. Corrige Daivin Tvar com alguma satisfação. Heresia! Gritou o imperador Irkun cambaleando para a frente, o dedo apontando para a figura encapuzada, coberta com um manto e que se sentava altivo sobre o trono rubi. Meu! A figura não respondeu. Meu trono! Desapareça! Ele pertence a Irkun. Irkun é o imperador agora. O que é você? Por que você me nega isso? O capuz caiu para trás e um rosto esbranquiçado foi revelado, rodeado por cabelos soltos, brancos como leite. Olhos rubros olharam friamente para a coisa cambaleante que foi em sua direção. Você está morto, Elric. Sei que está morto. A aparição não respondeu, mas um leve sorriso escorreu dos lábios brancos. Você não poderia ter sobrevivido. Você se afogou. Não pode voltar. Piauí possui sua alma. Há outros que governam o mar, disse a figura no trono rubi. Por que você me matou, primo? A malícia de Irkun o havia abandonado,
dando lugar ao terror e à confusão. Porque é o meu direito de governar. Porque você não foi forte o suficiente, nem cruel o suficiente, nem mesmo humorado o suficiente. Mas essa não é uma excelente piada, primo? Vá embora. Desapareça. Saia. Não serei expulso por um fantasma. Um imperador morto não pode governar Melniboné. Veremos, disse Elric, sinalizando para Daivin e seus soldados. Fim do capítulo 8.